A paz do Senhor, meus amados irmãos. Olha, eu vou dar uma introdução aqui no hino que eu acho lindo, Eterno Fanal do... Sou feliz ao saber que me amas e que em meu coração tu estás. Não existe um momento melhor, ó Senhor, do que a vida que me satisfaz. Como posso deixar de amar-te, Senhor, se és tudo que eu tenho aqui? És a paz que invade a minha alma, és o amigo sem igual, és pra mim o consolo profundo, Senhor, és o meu eterno fanal, és pra mim o gozo, a alegria. Ah, irmão, a presença de Deus, ela nos enche de gozo. É uma coisa que não dá para explicar, nem o mundo entende. Só mesmo quem é crente, só mesmo quem é raiz, só mesmo quem é quadrado, que entende isso, porque hoje em dia, para sentir a presença de Deus, é preciso um fundo musical. Que presença é essa? Para sentir a presença de Deus, tem que estar cutucando o irmão. Que presença é essa? Meus amados irmãos, olhe, nós temos um ledo engano, dizer que Deus está mudando a tua história, Deus está escrevendo uma nova história. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu vou desfazer o que estão dizendo por aí. Deus não escreve história de ninguém. Deus, olha, ele é tão bom. Deus não muda a história de ninguém. A minha história errada, ela está registrada. Ele não apaga não, ele perdoa. Deus perdoa. A história de Davi está registrada na Bíblia. Ele não apagou não, Deus perdoou. Alguém, rapaz, Deus abomina o divórcio. Deus também abomina o pecado e você peca. Deus abomina sim, mas ele não condena. Ele não se agrada. Davi adulterou, matou. Ele foi para o inferno. Não, porque Deus está escrevendo uma nova história. Deus tá não. Você que escreve uma história pregressa, de bandido, de mentiroso, de cafajeste. Aí tu tem um encontro com Jesus. Aí Jesus te dá a oportunidade de você colocar um ponto final numa história que não prestava. E você escreveu uma nova história com Cristo. Ele não escreve a sua história e a história de ninguém. Mas ficam lhe enganando e você vai na onda. Deus está escrevendo a tua história. Tá não. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Presta atenção, olha. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho fosse... Para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vos pregamos o Evangelho
de Deus, pelo que também aí, ele pula pro 13, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas, segundo na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Não. Mas como fomos aprovados de Deus, os apóstolos foram aprovados, nós fomos chamados e aprovados, olha aí, mas presta atenção, chamados para o ministério, não é para salvação, porque salvação ele é chamado, chama todos, mas ele chama e aprova, ele escolhe alguns e dá, irmão, a nós o privilégio de ministrar a poderosa palavra de Deus. Uma palavra que liberta, que transforma, mas essa palavra tem que estar na unção, na direção de Deus. Porque ela por si só, ela já é poderosa. Ela não precisa de autoajuda de homem, nem de conhecimento de homem. Ela precisa que o homem se esvazie para que Deus o use. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar a homens. Não fale isso, não, você vai afastar a ovelha, você vai magoar o irmão, você não pode pregar a verdade não, você tem que enganar. Você tem que falar palavras bonitas que façam com que a pessoa se sinta bem. Mas o evangelho não é para você se sentir bem. O evangelho é para transformar, é para modificar. Para quem vive nele, procura mudar os seus meios de viver, seu modo de falar, de se vestir, de andar. Não tem, na vida de um crente não tem cheque sem fundo, não. Olha, irmão, antigamente nós éramos chamados de crente, hoje é chamado de evangélico. E ninguém sabe nem quem é, não sabe mais diferenciar o crente. Não tem mais crente não, tá difícil. Tá difícil, tem que achar, tem que vasculhar para achar um crente dentro da igreja. Porque na igreja tá cheio de evangélicos. Fruto de um evangelho falsificado. Fruto de um evangelho adulterado. Fruto de um evangelho genérico. Mas o evangelho genuíno. Fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração, irmão. Alguns pregam para se sentir o cara, para se sentir o tal, porque é pregador, eloquente, leva multidões. Ah, irmão, como as coisas estão mudadas. O dia nem a hora, ninguém sabe cantar do hino aqui. Vai pegar muita gente de calça curta. Vai pegar muita gente com rótulo de crente, de evangélico. Porque o rótulo não te dá direito a ir pro céu. É uma vida separada. Santidade. Santo significa separado, diferenciado. Não para agradar homens, não, irmão, não procure agradar homem, não. Mas, irmão, se eu falar isso aqui, vai ficar só 10 ovelhas. Fica com as 10 ovelhas, porque o Senhor te honrará. Mas muitos estão se vendendo. O negócio é o lucro. Descobriram que dá lucro. Mas olha, vão prestar conta com Deus. Não se engane, não. Vai prestar conta com Deus. Todo joelho se dobrará. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Nunca. O apóstolo Paulo não tem esse negócio, não. Mas hoje, forjados entre 4 paredes, pregadores eloquentes, que sabem pregar. O desejo da minha alma não é saber pregar, não é aprender a pregar. Deus sabe, o desejo da minha alma é ser um instrumento na mão de Deus, para alcançar aqueles que me ouvem.
Porque essa palavra, antes de eu anunciar, ela tem que se rasgar aqui dentro. Ela tem que sair rasgando na minha vida. Tem que fazer efeito. Para que possa alcançar os ouvintes. Não busco agradar a ninguém. Porque da comida que eu preparo, eu mesmo como. Diferente de muitos mestres que ele prepara a comida, joga para os outros, mas nem ele prova. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Nem houve um pretexto de ganhar dinheiro, de ficar famoso, de ficar rico, às custas das ovelhas. Porque eu aprendi a pregar e eu faço um sermão que faz os homens chorar. Mas o evangelho não é para fazer você chorar. O evangelho é para transformar vidas. Para mudar. Deus nos dá, irmão, a oportunidade de nós mudar as nossas atitudes. De colocar um ponto final. Só que tem gente que coloca ponto final e reticência. Aí continua fazendo a história misturada. Mas ele nos dá a oportunidade de escrevermos uma nova história com ele. Porque ele, não se engane, ele não jamais vai escrever a sua história. Nem tampouco apagar. A sua história fica escrita. Você era bandido, hoje é crente, mas aí era bandido. Vai estar sempre alguém dizendo, era bandido. E agora dá uma de santo. É isso que o evangelho faz. Transforma um desgraçado, bandido, adúltero, miserável, pecador, mentiroso, numa nova criatura. E quando esse evangelho entra mesmo, você passa a ter nojo das coisas que você fazia. Os seus olhos são abertos. Porque a religião cega. Mas o evangelho não é religião. O evangelho liberta, dá visão. Tira das garras da religião, da religiosidade. E não buscamos a glória dos homens. Não. Olha, irmão, eles não buscavam a glória dos homens. A prioridade era exaltar o nome do Senhor. Era ser instrumento na mão de Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado, fosse exaltado. Mas hoje o outdoor não tem nem o nome de Jesus, tem um pregador lá. E arrasta multidões, porque o cara sabe pregar. Tem um conhecimento, cursou teologia. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, não de ninguém. Ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Irmão Paulo trabalhava justamente para não ser pesado aos irmãos. Não é errado você ser pastor não, cuidar de uma ovelha, mas cuide dela. E preste atenção que você vai ter que prestar conta com as ovelhas que o Senhor entregou na sua mão. E muitos estão se vendendo. O importante é encher a igreja, e quanto mais diz, melhor ainda. Mas, irmão, se ficar 10 ovelhas, fica com as 10, que elas são de verdade, não são lobo, não. Mas pregue a palavra, não engane, não. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de nem outro. Ainda que podíamos ser pesados da voz. Olhe, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Vos pregamos o evangelho de Deus, sem ser falsificado, sem ser adulterado, puro na sua essência, não omitindo vírgula nem ponto, nem extraindo palavras, procurando as palavras mais gostosas, mais bonitas. Hoje Deus vai te abençoar. E não corra atrás de bênção, não. Deixa que a bênção venha a tua presença. Deixa que a bênção ela vai te procurar. Porque o abençoador vai mandar ela direto no endereço certo. Não corra atrás de bênção. É o culto da vitória, é o culto da libertação. Não existe isso. Culto é da adoração a Deus. No culto normal ele abençoa, ele liberta, ele cura, ele faz prodígios e maravilha.
E eu dou nome aos cultos. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, não como palavra de homens, mas na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Meus amados irmãos, vamos escrever uma nova história com Cristo. Amém.